Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios da apostila 4 do nosso capítulo 35, grandezas proporcionais, representação algébrica e gráfica, página 498 a 506. A tabela relaciona a distância ao centro da Terra em quilômetros e o valor da gravidade em metros por segundo ao quadrado. 26.000, 0,7, 19.500, 1,1, 13.000, 12,5, 6.000, 9,8. Existe proporcionalidade entre as grandezas envolvidas? Se existir, de que tipo essa é a proporcionalidade? Se eu fizer isso dividido por isso, isso dividido por isso, isso dividido por isso, isso dividido por isso, não dá valores iguais. Então, ela não é diretamente proporcional. Se eu fizer esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse, também não dá valores iguais. Então, quer dizer que ela também não é inversamente proporcional. Então, quer dizer que não existe proporcionalidade. Construa na malha a seguir um gráfico de pontos com os dados da tabela. Aqui, ó, tá as grandezas, né, que seria 2.000, 4.000, 6.000, e aqui tá os outros valores, 0,7. Aí eu peguei, ó, 0,7 com 26.000, ó, 0,7, 26.000, 0,7. 19.500, 1,1. 1,1, 19.500. Mais ou menos aqui, tá? Ó, 18, 19.500, certo? E fui montando o gráfico. Os pontos desse gráfico têm as mesmas características dos gráficos anteriores? Não, não tem, porque esses pontos aqui, ó, se a gente for ligar, eles estão alinhados? Não, não estão alinhados. Então, eles não têm as mesmas características. Na equação y é igual a 8x, y representa o preço em reais e x quilogramas de pão francês de uma padaria. Quanto se pagaria por 250 gramas de pão nessa padaria? Os alunos, vocês, poderiam utilizar proporcionalidade ou dividir o preço de 1 quilo por 4, visto que 250 gramas é a quarta parte de 1 quilo. Assim, por 250 gramas serão pagos R$ 2,00. Ou ainda calcular 100 gramas, ou seja, 0,80. Aí, se eu fizer 2,5 vezes 0,80, também daria R$ 2,00. Se um cliente pagou R$ 4,80, quanto ele comprou de pão francês? Se 100 gramas custa 0,80 centavos, eu vou fazer R$ 4,80 dividido por 80 centavos, que vai dar 6. 6 vezes 100 daria o quê? 600 gramas. Existe proporcionalidade entre o total de quilograma comprado e o preço a pagar? Sim. As grandezas quilogramas e o preço, elas são diretamente proporcionais, pois variam na mesma razão. Ele pediu para construir o gráfico. Ó, aqui eu tenho 250, 2. Aqui eu vou ter 200, 300, 400, 500, 600. Eu vou ter este valor e 1.200 este valor, que são os valores que a gente achou aqui, tá? E aí eu coloquei. E aí ele pergunta, quais são as características destes pontos? Se eu pegar uma régua, ó, eles estão alinhados? Sim, estão, tá? Os pontos dos gráficos estão alinhados se traçarmos uma reta. Ele passará pela origem do sistema de coordenadas. Então, ó, além disso, eu vou ver que ele vai passar por onde? Exatamente aqui nesse meinho, que é a origem.
Considere um retângulo de área de 36 centímetros quadrados. Complete a tabela com algumas possíveis dimensões de x e y deste retângulo. X vale 1, y vai valer 36. x2, 18. 3, 12. 4, 9. 6, 6. 9, 4, 12, 6. 3, desculpa. Existe proporcionalidade? Sim. E elas são o quê? Inversamente. Por que inversamente? Ó, aqui, se eu fizer 1 dividido por 36, não é a mesma coisa que 2 dividido por 18. Então, ela não é diretamente proporcional. 1 vezes 36, 36. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 9 vezes 4, 36. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 4, 36. 12 vezes 3, 36. Então, ela é o quê? Inversamente proporcional. Escreva uma equação que relacione os valores de x e y. Inversamente não foi feita uma multiplicação? Então, eu fiz x vezes y, vai dar sempre o quê? 36. Classifique as grandezas apresentadas na tabela como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. E justifique. Se eu fizer 2 dividido por 22, vai dar 0,11. 4 dividido por 44, 0,11. 6 dividido por 66, 0,11. Então, ela é diretamente proporcional, porque todas as divisões dão o quê? Iguais, com o mesmo valor. Se eu fizer 1 dividido por 800, não é a mesma coisa que eu fizer 2 dividido por 400 e 4 por 200. Então, eu já sei que ela não é diretamente. 1 vezes 800, 800. 2 vezes 400, 800. 4 vezes 200, 800. Eu não multipliquei? Não deu igual os valores? Então, ela é o quê? Inversamente proporcional. 1 dividido por 5 vai dar 5. 10 dividido por 1,41 já não dá 5. Então, não é diretamente proporcional. Se eu fizer 1 vezes 5, 5. 20 vezes 2, 40. Também não é inversamente proporcional. Então, não tem proporcionalidade. 1 dividido por 4 não é a mesma coisa que 2 dividido por 3. Então, não é diretamente. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Também não é inversamente. Então, ela é o quê? Não proporcionais. Ainda considerando os dados da tabela do item 2, para as grandezas proporcionais diretamente ou inversamente, escreva a equação que relacionam. Então, no item A, a gente falou que ela é o quê? Diretamente, quer dizer que x dividido por y é igual a 2 sobre 22. Depois, na B, nós falamos que ela é inversamente. Então, x vezes y é igual a quanto? 800. E aí, eu escrevi as equações. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer ou me pergunte no nosso plantão de dúvidas, está bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!